Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje vamos fazer mais um projeto envolvendo máquina de estados. Então o projeto pede para projetar uma máquina de estados para realizar o controle de um motor de passo unipolar. O circuito possui duas entradas denominadas de H e A que indicam se o motor de passo deve girar no sentido horário, anti-horário ou ficar parado. Se HA igual a 10, o motor deve girar no sentido horário. Se HA igual a 01, o motor deve girar no sentido anti-horário. Se HA igual a 00 ou HA igual a 11, o motor de passo fica parado. O circuito gera quatro saídas denominadas de P, M, L e Y, correspondentes ao fio de um motor de passo. A tabela abaixo apresenta a sequência que deve ser gerada pela máquina de estados de forma ao motor girar no sentido horário ou anti-horário. O motor fica parado toda vez que fica preso em um estágio da sequência. Então aqui nós temos uma tabela com o respectivo passo, quais são as saídas para cada um dos passos e duas setas que diz qual é a sequência de passos que deve ser executada para o motor girar no sentido horário e para o motor girar no sentido anti-horário. Então, por exemplo, para o motor girar no sentido horário, a sequência de passos é 1, 2, 3, 4. E depois do 4 volta para o passo 1. E fica repetindo assim. Se você gerar essa sequência de passos, o motor gira no sentido horário. Já para o motor girar no sentido anti-horário, a sequência de passos é inversa. É a 4, 3, 2, 1. E depois do 1 volta para o passo 4 e fica repetindo. Então nós temos que projetar uma máquina de estados para representar esse comportamento. Ou seja, a gente vai projetar uma máquina de estados para o controle de um motor de passo unipolar. O passo 1 do nosso projeto é determinar o modelo da máquina de estados que a gente vai utilizar. Se a gente vai utilizar modelo de Moore ou se a gente vai utilizar modelo de Meade. Nesse projeto em específico, vamos utilizar o modelo de Moore, que é o modelo no qual nós estamos um pouco mais acostumados. O passo 2 é realizar o nosso diagrama de transição de estados. Então preste atenção. No caso, a gente quer gerar no final das contas um circuito que gera uma sequência de passos. Então, para cada um dos passos do meu circuito de controle, no caso passo 1, passo 2, passo 3 e passo 4, eu vou associar a cada um desses passos um determinado estado. Então, por exemplo, para o passo 1, eu vou denominar que o passo 1 é gerado pelo estado alfa. Naquele estado alfa, as minhas saídas são iguais às saídas P, M, L e Y, que nesse caso é 1, 0, 0, 1. Então, no estado alfa, a minha saída é 1, 0, 0, 1. Então, esse estado alfa aqui é justamente o passo 1 do meu circuito de controle. O passo 2 vai ser gerado pelo estado beta. Nesse estado beta, as minhas saídas PM, L e Y vão ser iguais ao quê? 1, 0, 1, 0. Então, as minhas saídas ali vão ser 1, 0, 1, 0. Então, no estado beta, as minhas saídas é igual a 1, 0, 1, 0. E o estado beta corresponde ao passo 2. O passo 3 vai ser gerado por um estado, por exemplo, o estado gama, cujas saídas no estado gama, as minhas saídas PM, L e Y vão ser iguais a 0, 1, 1, 0. Então, 0, 1, 1, 0. São as saídas do estado gama. E o passo 4 vai ser gerado pelo estado delta, por exemplo, cujas saídas do estado delta vão ser as minhas saídas PM, L e Y. No caso, as saídas vão ser iguais a 0, 1, 0, 1. Então, no estado delta, as saídas vão ser 0, 1, 0, 1. Sempre lembrando que aqui a sequência de saídas, aqui as saídas estão colocadas em sequência P, M, L, Y. Então, por exemplo, no estado alfa, P vale 1, M vale 0, L vale 0 e Y vale 1. No estado beta, P vale 1, M vale 0, L vale 1 e Y vale 0. No estado gama, P vale 0, M vale 1, L vale 1 e Y vale 0. E por fim, no estado delta, P vale 0, M vale 1, L vale 0 e Y vale 1. Nós já sabemos quais são os estados que existem na nossa máquina de estados. Falta definir agora as transições entre cada um desses estados. No caso, as transições vão ser definidas em função das entradas.
e as entradas aqui é H e A. Então, no diagrama de transição, eu vou colocar nessa sequência. Primeiro H, depois A. É dito que a máquina deve girar no sentido horário se HA for igual a 1, 0. E no sentido anti-horário, se HA for igual a 0, 1. Para que a máquina gire, para que o motor gire no sentido horário, a sequência de passos que eu devo executar é qual? É o passo 1, 2, 3 e 4. O passo 1 é gerado pelo estado alfa, o passo 2 pelo estado beta, o passo 3 pelo estado gama e o passo 4 pelo estado delta. Então, se HA for igual a 1, 0, a sequência de passos, ou seja, a sequência de estados que eu devo executar é qual? Alfa, beta, gama e delta. Então, nesse caso, por exemplo, do estado alfa, caso a minha entrada for um 0, o motor deve girar no sentido horário. Então, do estado alfa, eu saio para o estado beta, caso a minha entrada for um 0. Do estado beta, se minha entrada for igual a um 0, eu vou para o estado gama, que é o próximo passo de contagem, próximo passo a ser gerado, caso o motor precise girar no sentido horário. Então, do estado beta para o estado gama, ocorre a transição caso as minhas entradas forem iguais a 1, 0. No estado gama, se eu quero girar no sentido horário, meu próximo estado é o estado delta. Então, do estado gama, sai para o estado delta, caso a minha entrada for igual a 1, 0, que é girar no sentido horário. E por fim, do estado delta, eu vou para o estado alfa, caso a minha entrada for igual a 1, 0, que no caso é o próximo passo de contagem depois do estado delta, né? Do estado delta, eu vou para o estado alfa caso eu queira girar no sentido horário. Veja que enquanto HA for igual a 1, 0, eu fico gerando a sequência de estados alfa, beta, gama, delta, alfa, beta, gama, delta e assim por diante, que é justamente a sequência de passos que eu tenho que fazer para que o motor gire no sentido horário. Vamos agora ver o caso para o motor girar no sentido anti-horário. Então, a sequência de passos que deve ser executada para o motor girar no sentido anti-horário é a sequência inversa, ou seja, delta, gama, beta, alfa. Então, começando aqui do estado delta. Caso a minha entrada HA for igual a 0,1, eu quero girar meu motor no sentido anti-horário. Então, do estado delta, eu vou para o estado gama, caso a minha entrada for 0,1, que no caso é girar o motor no sentido anti-horário. Do estado gama, eu vou para o estado beta, caso a minha entrada for igual a 0,1, que é girar o motor no sentido anti-horário. Veja, ó, se eu quero girar no sentido anti-horário, a sequência que eu devo executar é delta, gama, depois de gama vai para beta. E quando a minha entrada for igual a 0,1, eu estou pedindo para o motor girar no sentido anti-horário. Do estado beta, caso a minha entrada for 0,1, ou seja, estou ordenando para o motor girar no sentido anti-horário, meu próximo estado é o estado alfa. Então, do estado beta, eu vou para o estado alfa, caso a minha entrada for igual a 0,1. E do estado alfa, se minha entrada for igual a 0,1, estou dizendo para o motor girar no sentido anti-horário, meu próximo estado é igual ao estado delta. Então veja aqui que se a minha entrada HA for igual a 0,1, eu fico gerando qual sequência de estados? Delta gama, beta alfa, delta gama, beta alfa, que é a sequência de estados que deve ser gerada para o motor girar no sentido anti-horário. Agora falta definir o caso do motor ficar parado, que é HA igual a 0,0 ou HA igual a 1,1. No exercício é dito muito claramente que o motor fica parado caso ele fique preso em um estágio de contagem. Ou seja, o motor fica parado toda vez que ele fica parado, preso em um determinado estado da minha máquina de estados. Então, para cada um desses estados, caso a minha entrada for 00 ou caso a minha entrada for 11, eu permaneço naquele estado. Então, por exemplo, se eu estiver no estado alfa, se a minha entrada for igual a 00 ou a minha entrada for igual a 11, eu fico preso no estado alfa. Isso quer dizer que eu fico com o motor parado. Mesma coisa aqui para o estado beta. Caso a minha entrada for 00 ou 11, eu fico preso aqui no estado beta e por consequência o motor fica parado. Mesma coisa aqui para o estado gama. Caso a minha entrada for 00 ou 11,
eu fico preso no estado gama e por consequência meu motor fica parado. E a mesma coisa aqui para o estado delta, caso a minha entrada for 00 ou 11, eu fico preso no estado delta e por consequência o motor fica parado. Então aqui nós temos nosso diagrama de transição de estados. Ok, vamos para o nosso passo 3, que é a codificação dos estados. No caso, a minha máquina de estados tem 4 estados. E para codificar 4 estados, eu vou precisar de 2 variáveis de estado, no qual eu vou denominar de E1, E0. Então, caso as minhas variáveis de estado for igual a 00, eu vou associar aquilo ali ao estado alfa. As variáveis de estado igual a 01, eu vou associar ao meu estado beta. As variáveis de estado igual a 10, eu vou associar ao meu estado gama. E as variáveis de estado igual a 11, eu vou associar ao meu estado delta. Então essa é a codificação que a gente vai utilizar para montar a nossa tabela de transição de estados. O passo 4 consiste em escolher um flip-flop para o projeto da nossa máquina de estados. E nesse caso vamos utilizar um flip-flop tipo D, já que como a gente verificou pelos exemplos anteriores, é o flip-flop que leva ao projeto mais simples. Vamos agora ao passo 5, que é elaborar a nossa tabela de transição de estados. Então aqui nós vamos colocar todos os estados atuais, todos os estados da máquina, que é o estado alfa, beta, gama e delta. E a partir da informação que está lá no meu diagrama de transição de estados, eu vou elaborar essa tabela de transição de estados. Então vamos lá. Estado atual alfa com a entrada 00, o meu próximo estado é qual? Vamos lá no diagrama. Estado atual alfa com a entrada 00, meu estado próximo é alfa. Então aqui nós colocamos alfa. Estado atual alfa com entrada 01, meu próximo estado é quem? Estado atual alfa com entrada 01, meu próximo estado é delta. Então aqui nós colocamos delta. Estado atual alfa com entrada 10, meu próximo estado é quem? Estado atual alfa com entrada 10, meu próximo estado é beta. Então aqui eu coloco beta. Estado atual alfa com entrada 11, qual é o meu próximo estado? Analisando o diagrama, meu próximo estado é o estado alfa. Então aqui eu coloco o estado alfa. Quais são as saídas PM e LY para o meu estado alfa? As saídas PM e LY é igual a 1001. Então aqui eu coloco 1001. Estado atual beta com entrada 00. Meu próximo estado é quem? Estado atual beta com entrada 00. Meu próximo estado é beta. Então aqui eu coloco beta. Estado atual beta com entrada 01. Meu próximo estado é quem? Estado atual beta com entrada 01. Meu próximo estado é alfa. Então aqui eu coloco alfa. Estado atual beta com entrada 10. Estado atual beta com entrada 10. Meu próximo estado é gama. Então aqui eu coloco gama. Estado atual beta com entrada 11. Meu próximo estado é quem? Meu próximo estado é beta. Então aqui eu coloco beta. As saídas PM e LY para o estado beta é quem? 1010. Então aqui eu coloco 1010. Estado atual gama com entrada 00. Meu próximo estado é quem? Estado atual gama com entrada 00. Meu próximo estado é gama. Então aqui eu coloco gama. Estado atual gama com entrada 01, meu próximo estado é quem? Estado atual gama com entrada 01, meu próximo estado é beta. Então aqui eu coloco beta. Estado atual gama com entrada 10, meu próximo estado é quem? Estado atual gama com entrada 10, meu próximo estado é delta. Então aqui eu coloco delta. Estado atual gama com entrada 11, meu próximo estado é quem? Estado atual gama com entrada 11, meu próximo estado é gama. Então aqui eu coloco gama. Quais são as saídas PM e LY para o meu estado gama? As saídas PM e LY para o estado gama é 0110. Então aqui eu coloco 0110. Estado atual delta com entrada 00, meu próximo estado é quem? Estado atual delta com entrada 00, meu próximo estado é delta. Então aqui eu coloco delta. Estado atual delta com entrada 01, meu próximo estado é quem? Estado atual delta com entrada 01, meu próximo estado é gama. Então aqui eu coloco gama. Estado atual delta com entrada 10. Estado atual delta com entrada 10. Meu próximo estado é alfa. Então aqui eu coloco alfa. E estado atual delta com entrada 11. Meu próximo estado é delta. Então aqui eu vou colocar delta. Quais são as saídas PM e LY para o meu estado delta? As saídas PM e LY para o estado delta é 0101. Então aqui eu coloco 0101.
0, 1. E aqui nós temos nossa tabela de transição de estados. Só que sempre lembrando que para executar o projeto da nossa máquina de estados, nós precisamos colocar essa tabela de transição de estados na forma binária. É isso que a gente vai fazer agora. Então, muito bem, vamos continuar o nosso passo 5. Nós temos a nossa tabela de transição de estados, que a gente já obteve anteriormente. E aqui está a nossa tabela de transição de estados na forma binária, ou seja, em que eu coloco o estado atual a partir das suas variáveis de estado, as suas entradas, e aqui eu vou colocar o estado próximo em termos das suas variáveis de estado e as minhas saídas PM, L e Y. Sempre lembrando que, como eu estou utilizando flip-flop tipo D, a expressão para E1+ é igual à entrada do flip-flop 1, que eu vou chamar aqui de D1, e E0+ é igual à entrada do flip-flop 0, que aqui eu estou chamando de D0. Veja que nessas primeiras 4 linhas aqui, as variáveis de estado valem 0, 0, que corresponde ao estado alfa, conforme a codificação que eu usei. Essas 4 linhas aqui correspondem às variáveis de estado igual a 0, 1, que é o estado beta. Essas 4 linhas aqui correspondem à variável de estado igual a 1, 0, que é o estado gama. E por fim, essas 4 últimas linhas aqui correspondem às variáveis de estado igual a 1, 1, que é o estado delta. E o que a gente vai fazer agora é preencher essa tabela de transição de estados na forma binária, analisando essa primeira tabela aqui. Então vamos lá. Nessa primeira linha, nós temos estado atual alfa com entrada 0, 0. Qual é o próximo estado? É alfa. Então aqui eu vou colocar alfa codificado na forma binária, que é 0, 0. Aqui nessa próxima linha, nós temos estado atual alfa com entrada 0, 1. Estado atual alfa com entrada 0, 1. Meu próximo estado é delta. Vou colocar aqui delta na forma binária, que é 1, 1. Depois, nós temos estado atual alfa com entrada 1, 0. Estado atual alfa com entrada 1, 0. Meu próximo estado é beta. Então aqui eu vou colocar beta na forma binária, que é 0, 1. Na próxima linha, nós temos estado atual alfa com entrada 1, 1. Estado atual alfa com entrada 1, 1. Meu próximo estado é alfa. Então coloco alfa na forma binária, que é 0, 0. Nessas 4 primeiras linhas, as saídas correspondem às saídas do estado A. E no estado A, a minha saída é 1, 0, 0, 1. Então, para essas 4 linhas, eu vou colocar a saída sendo 1, 0, 0, 1. Nas 4 linhas, eu coloco a mesma saída. Já que, como a gente está utilizando o modelo de Moore, as saídas, no caso, dependem apenas do estado atual. Na próxima linha, nós temos estado atual beta com entrada 0, 0. Meu próximo estado vai ser quem? Estado atual beta com entrada 0, 0. Meu próximo estado é beta. Beta na forma binária é 0, 1. Na próxima linha, nós temos estado atual beta com entrada 0, 1. Estado atual beta com entrada 0, 1. Meu próximo estado é alfa. Vou colocar aqui alfa na forma binária, que é 0, 0. Na próxima linha, eu tenho estado atual beta com entrada 1, 0. Estado atual beta com entrada 1, 0. Meu próximo estado é gama. Então aqui eu vou colocar gama na forma binária, que é 1, 0. Na próxima linha, eu tenho estado atual beta com entrada 1, 1. Estado atual beta com entrada 1, 1. Meu próximo estado é beta. Então aqui eu vou colocar beta na forma binária, que é 0, 1. Nessas 4 linhas, as saídas correspondem às saídas do estado beta. Quais são as saídas do estado beta? É 1, 0, 1, 0. Então, para essas 4 linhas, eu vou colocar as saídas valendo 1, 0, 1, 0. Preencher aqui nas 4 linhas. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nessa linha aqui, na próxima linha, nós temos estado atual gama com entrada 0, 0. Estado atual gama com entrada 0, 0. Meu próximo estado é gama. Então, vou colocar aqui gama na forma binária, que é 1, 0. Na próxima linha, eu tenho estado atual gama com entrada 0, 1. Estado atual gama com entrada 0, 1. Meu próximo estado é beta. Então, aqui eu vou colocar beta na forma binária, que é 0, 1. Nessa próxima linha, eu tenho estado atual gama com entrada 1, 0. Estado atual gama com entrada 1, 0. Meu próximo estado é delta. Então, aqui eu coloco delta na forma binária, que é 1, 1. E nessa próxima linha, eu tenho estado atual gama com entrada 1, 1. Estado atual gama com entrada 1, 1. Meu próximo estado é gama. Então, aqui eu coloco gama na forma binária, que é 1, 0. Essas 4 linhas aqui correspondem às saídas do estado gama. No estado gama, a minha saída é 0, 1, 1, 0.
Então, para essas 4 linhas, eu coloco saída 0, 1, 1, 0. Na próxima linha, nós temos estado atual delta com entrada 0, 0. Estado atual delta com entrada 0, 0, meu próximo estado é delta. Vou colocar delta na forma binária, que é 1, 1. Nessa próxima linha, nós temos estado atual delta com entrada 0, 1. Estado atual delta com entrada 0, 1, meu próximo estado é gama. Então aqui eu vou colocar gama na forma binária, que é 1, 0. Na próxima linha, eu tenho estado atual delta com entrada 1, 0. Estado atual delta com entrada 1, 0, meu próximo estado é alfa. Então aqui eu vou colocar alfa na forma binária, que é 0, 0. E, por fim, nessa última linha, nós temos o estado atual delta com entrada 1, 1. Estado atual delta com entrada 1, 1. Meu próximo estado é delta. Então aqui eu coloco delta na forma binária, que é 1, 1. Essas 4 últimas linhas correspondem às saídas do estado delta. As saídas do estado delta é 0, 1, 0, 1. Então nessas 4 linhas eu coloco saída 0, 1, 0, 1. E muito bem, terminamos a nossa tabela de transição de estados na forma binária. Vamos agora para o passo 6, que é elaborar as expressões de D1, D0, P, M, L, Y. Então, muito bem, aqui eu já coloquei as expressões para a minha excitação, que é as equações D1 e D0, e para as minhas saídas, que é PM, L e Y. E aqui, simplesmente, o que a gente vai fazer é o que a gente já fez nos exemplos anteriores. Ou seja, a gente vai fazer uma tabela da verdade, como se fosse, em que as entradas é E1, E0, H e A, e a gente vai obter as expressões de E1+, ou D1, E0+, ou D0, P, M, L e Y, em função de E1, E0, H e A. Então aqui eu vou ter um mapa de Carnot para D1, outro mapa para D0, outro mapa para P, outro mapa para M, outro mapa para L, outro mapa para Y. Esse procedimento a gente já cansou de fazer e neste caso aqui eu resolvi suprimir. Eu já coloquei aqui as respostas, vocês podem copiar, tentar fazer isso em casa e verificar se vocês chegaram ao mesmo resultado. Aqui as expressões não estão simplificadas ao máximo, ainda dá para simplificar um pouco mais, mas eu vou ficar com as expressões do jeito que estão aí. Vamos agora para o passo 7, que é elaborar o nosso diagrama de circuito. Mas para isso vamos lá para o Logisim, que o circuito já vai estar simulado lá. Muito bem, estamos aqui no Logisim. O circuito aqui já está montado, então simplesmente eu peguei aquelas expressões que eu já tinha obtido e coloquei aqui no Logisim. Sempre lembrando que aqui na entrada do nosso flip-flop tipo D, que é o flip-flop que eu estou utilizando, esse de cima, por exemplo, é o flip-flop 1 e esse é o flip-flop 0. Então aqui na entrada desse flip-flop nós temos D1 e na saída dele nós temos a variável de estado E1. E aqui embaixo nós temos o flip-flop 0, a entrada dele é D0 e a saída dele é E0. Ao invés de fazer a realimentação, eu usei nesse caso aqui uma funcionalidade que tem do Logisim, que é a funcionalidade de túnel. Eu criei um túnel para E1 e um túnel para E0 e eu puxei aqui E1 e E0. Então é como se esse ponto aqui, onde tem E1, tivesse conectado a outro ponto E1 e o ponto E0 tivesse conectado a outro ponto E0. Aqui nós temos um sinal de clock e aqui eu coloquei um sinal de clock com a frequência, vou colocar aqui um sinal de clock com a frequência de 1 Hz para poder ficar, para que a gente possa ver os passos de forma visual. Aqui as minhas entradas H e A, que correspondem às minhas entradas de controle, que são as entradas que vão dizer se eu quero girar o motor de passo no sentido horário ou no sentido anti-horário, ou se mesmo quero deixar o motor de passo parado. Então vamos aqui em simular, habilitar o pulso, pulso habilitado, para que o sinal de clock comece a oscilar. Ok? Vamos aqui clicar na setinha para mudar as opções das minhas entradas H e A. E veja inicialmente que quando H e A forem 0, 0, o motor de passo está parado. Por que o motor de passo está parado? Porque ele está preso aqui em uma sequência. Ele está preso em um passo, que no caso é o passo 1, 0, 0, 1.
Se eu colocar para o motor girar no sentido horário, basta colocar H igual a 1. Se eu colocar o motor para girar no sentido horário, veja que a sequência de passos aqui na minha saída gerada é a sequência de passos que é necessária para o motor girar no sentido horário. Qual é essa sequência de passos? É a sequência de passos 1, 0, 0, 1, depois 1, 0, 1, 0, depois 0, 1, 1, 0 e depois 0, 1, 0, 1. E depois repete essa sequência. Se aqui eu clicar tornar H igual a 0, veja que eu paro o motor de passo, ou seja, eu faço com que o motor de passo fique preso num passo de contagem. Se agora eu clicar em A igual a 1, ou seja, tornar A igual a 1, o motor de passo ele começa a girar no sentido anti-horário, ou seja, gerar aquela sequência de passos que são necessárias para o motor girar no sentido anti-horário, que no caso é a sequência 1001, depois 0101, depois 0110 e por fim a sequência 1001 e por aí fica repetindo. Se eu colocar H igual a 1, o motor de passo também fica parado no estágio atual de contagem, ou seja, ele fica preso, ele fica parado na contagem, ele não fica girando, no caso, nem horário nem anti-horário. Então, pessoal, verificamos que o nosso circuito está funcionando corretamente. Ficamos hoje por aqui. No próximo vídeo, vamos apresentar um outro exemplo aí de projeto de máquinas de estado. Então, conto com todos, espero que todos fiquem bem e até a próxima.